Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos fechar aqui o resumo da nossa última lição, revista de jovem, fechando o estudo da carta de Tiago, os últimos versículos do capítulo 5. A carta de Tiago é uma carta prática, nos ensina a viver. Ele é comparado com o livro de Provérbios, são instruções para a nossa vivência diária. A última lição traz como título Conselhos para uma Vida Autêntica. O texto principal, o texto áureo, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Os temas abordados nessa lição: conscientizar da importância da oração, compreender o poder da confissão e mostrar a responsabilidade da restauração, né? Então, esses últimos versículos do capítulo 5 da carta de Tiago. A carta de Tiago tem 5 capítulos. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, o líder da igreja de Jerusalém. Essa carta é conhecida pelo seu caráter prático de orientação para a vida cristã. Nos versículos do 13º ao 20º, Tiago oferece conselhos valiosos para a nossa vida: oração, confissão e restauração. Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a gente finaliza aqui o nosso estudo desse primeiro trimestre, fechando a epístola escrita a Tiago, onde ele vem pontuar, dar um destaque um pouco sucinto, mas importante, a respeito da oração. Sem oração, a igreja não permanece de pé. A confissão, o arrependimento, o confessar ou deixar. E quando se confessa, pede perdão, reconhece que errou, pede perdão, confessa, deixa. Há o processo de restauração, Então, a importância da oração, o primeiro tópico, a oração da fé e a oração pelo próximo. Tiago deixa claro, aqui finalizando sua carta aos cristãos, a esses irmãos que estavam dispersos, que a oração é a resposta adequada para todas as soluções da vida, Seja um momento de aflição, um momento de dor, um momento de enfermidade, quaisquer, irmão, situação da nossa vida, a gente primeiro apresenta a Deus. A gente não pode esquecer que Deus é nosso Pai, e o nosso Pai precisa saber de tudo que o filho sente. O Pai se preocupa com o filho, O Pai se preocupa com os filhos. Então, o filho, ele conta para o Pai, porque o Pai sabe resolver. Então, a maneira que falamos com Deus, com nosso Pai, é através da oração. A gente conversa com o Senhor, apresenta tudo antes.
de tomar qualquer decisão e pedimos orientação, sabedoria ao nosso Pai para lidarmos da melhor forma com as diversas vicissitudes, situações que enfrentamos. Então, a prática regular da oração reflete uma vida centrada em Deus. Tiago fala também da oração da fé, aqui no versículo 15. Né? É a oração da fé, salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, a oração da fé nos desafia a olhar além das circunstâncias momentâneas que estamos vendo ali e confiar no poder de Deus, que Deus faz aquilo que não conseguimos fazer. Quando olhamos com fé e alinhamos nosso coração com a vontade de Deus, nosso Pai, Ele nos responde e por sua misericórdia, sendo da sua vontade, porque às vezes não é da vontade dele, Ele nos concede aquilo que necessitamos. E ainda que Ele não nos conceda aquilo que precisamos, Ele que sabe de tudo, né? Então, aprender a depender de Deus é entender que nem tudo que desejamos é o que Deus deseja para nós. O justo sofre, o justo passa por situações e não controlamos isso. Mas Deus nunca perdeu o controle, entende? É o que Paulo vai escrever aos Romanos, né? Que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então, Deus nunca perde o controle da situação. Tiago fala também aqui sobre a oração pelo próximo, poder da intercessão aqui no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Né? A oração feita por um justo, ela pode muito em seu efeito. Então, o propósito de orar uns pelos outros também é de ajudar a carregar o fardo um do outro, fortalecendo laços. Né? Muitas vezes, o irmão está passando por um problema, nós não sabemos, mas como somos irmãos, somos um corpo, somos membros de um corpo, é o corpo de Cristo, e o corpo precisa estar sadio, Deus, o Espírito Santo, que habita em nós, nos leva a orar, a interceder pelo irmão. Não sabemos, às vezes, o que o irmão está sentindo, mas como estamos conectados no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, oramos uns pelos outros. E a oração, às vezes um pedido, uma intercessão, uma oração esporádica. Deus cura, Deus intervém, Deus entra na situação a favor do nosso irmão. Muitas vezes não sabemos o que o irmão está passando, mas Deus, como somos do mesmo corpo, estamos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, o corpo precisa funcionar bem, né? Então oramos um pelo outro e o corpo vai sendo curado. Então a importância da oração, da intercessão, da súplica, como Paulo vai escrever lá aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, né? Com oração, com deprecações, né? Com súplicas, né? Em favor de uma situação específica do nosso irmão. Então é o poder da intercessão. O segundo tópico fala sobre o poder da confissão. Confessar e deixar, né? A confissão de pecados, culpa espiritual, física e o exemplo do próprio profeta Elias. Então, a confissão de pecados é um passo decisivo para a restauração, para a cura. Reconhecer e confessar nossos pecados traz perdão, traz restauração, tanto físico como espiritual, como emocional. É comprovado cientificamente que o rancor, a amargura, né, a falta de perdão trazem prejuízos, doenças físicas, emocionais, né, psicossomáticas e até espiritual. Trazem, o corpo sente, né, os males do rancor, tá? Então a confissão é um ato de coragem e humildade
que nos leva a uma maior intimidade com Deus e com os outros. A confissão não apenas alivia a carga espiritual, mas também trazem curas físicas, né? O pecado e a culpa podem causar doenças espirituais, doenças emocionais, físicas, mas a contrição, a confissão e o arrependimento traz alívio, restauração para a nossa alma, para o nosso corpo. Então, perdoa, viva a sua vida. Não adianta, nós estudamos na nossa lição passada, as pessoas ficam presas a rancores, né, a traumas do passado e não conseguem seguir em frente. Então, a depressão, muitas vezes, é provocada pelo excesso, pelo apego ao passado, né? O excesso de passado na vida da pessoa. A ansiedade não, é excesso de futuro, preocupação com coisas que não controlamos. Então, as pessoas esquecem de perdoar, vivem na sua vida diariamente com essa raiz de amargura, adoecendo a si próprio e aqueles que estão ao seu redor, porque são influenciados por uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, carrancuda, acaba fazendo mal para aqueles que estão à sua volta. E nos versículos 17 e 18, aqui Tiago traz uma referência, né, ao profeta Elias, para ilustrar o poder eficaz da oração. Ele pega o exemplo de que Elias, mesmo sendo, Elias era humano, assim como nós, sujeitos às mesmas falhas, mas Elias confiou no poder de Deus. E durante e na sua oração, Deus confirmou a oração do profeta, quando ficou ali 3 anos e 6 meses aproximadamente sem chover sobre a terra de Israel, né, o reino do norte, no período ali em que Acabe e a ímpia rainha Jezabel reinava sobre o reino do norte, também chamado reino de Israel, também chamado de Efraim, né? Então, Elias era sujeito às mesmas falhas que nós, e orou, e Deus honrou a oração do profeta, porque estava em acordo com a vontade de Deus, né? Então, mesmo sendo humano, sujeito às mesmas falhas, Elias confiou no poder de Deus e viu grandes milagres acontecerem, né? E finalizando, a responsabilidade da restauração, a busca dos que se afastaram, a restauração dos que se desviaram e a responsabilidade também da igreja, né? O penúltimo versículo, versículo 19, Tiago exorta os crentes a buscar aqueles que se desviaram da verdade. Buscar, por isso, demonstra amor e compromisso com o reino de Deus, com o evangelho, refletindo o coração do Pai, né? O bom pastor. O exemplo lá da parábola da ovelha perdida. O pastor, e essa não é uma responsabilidade só do pastor, né? Deixou as 99 no aprisco, Lucas capítulo 10, e foi buscar aquela ovelha que estava perdida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por momentos difíceis, e o poder da oração, o poder da comunhão, o poder da unidade, né? Atos capítulo 2, 42, diz que os irmãos perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, também no partir do pão. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por momentos difíceis, e quando a gente tem um ombro amigo, um irmão que a gente pode contar, isso faz muita diferença, né? A responsabilidade de buscar e restaurar os desviados é de todos os membros da igreja, não somente da liderança, não somente do pastor. Cada membro do corpo de Cristo tem o dever de apoiar, de encorajar o outro, promovendo um ambiente de amor e de cuidado mútuo, né? Viver na unidade da igreja de Cristo nos ajuda a desenvolver um senso de pertencimento, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, e cada membro tem um papel vital a desempenhar para que o corpo, a missão de Cristo, né, a missão da igreja,
de evangelizar o mundo, de trazer almas para Cristo, cada vez mais avance, né? Então, Tiago, ele traz instruções práticas diárias, da vivência diária do cristão, né? Como lidamos com as vicissitudes da vida, com as várias situações que enfrentamos diariamente, vai refletir o equilíbrio, o domínio próprio, né? Que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida a partir do momento que deixamos que ele nos molde, nos direcione segundo a vontade de Deus. Então, a gente finaliza aqui esse trimestre mostrando que não apenas ouvir a palavra de Deus é o ideal, mas ouvir e praticar, conforme Tiago nos ensina, pois a fé sem a obra, ela acaba se tornando infrutífera. Que Deus te abençoe e te dê um próximo trimestre abençoado, né? É muito bom estudar a palavra de Deus, pois cada dia se aproxima o nosso encontro com o nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe.